Fala galera, saudações vascaínas. Eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Então hoje, dia de Vasco, mais tarde, né, às 9h30, em São Januário, contra o Volta Redonda. Vamos falar dessa partida, vamos falar do potencial construtivo que teve, uma novidade que particularmente eu já esperava. Vou falar para vocês o que é. Vamos falar de GB que foi apresentado no Fortaleza, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço para você aí, deixa o likezão que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal também, que ajuda a gente a crescer cada vez mais. Chegamos aí a 10.200 inscritos, né, no canal. Muito obrigado a você que segue o nosso canal. Então não deixe de seguir a gente aí e vambora, galera. Vamos às notícias aí, que é algo que nos interessa, porque hoje tem o gigantesco, imenso, gigante da colina em campo, né? E vamos lá, esse jogo vai acontecer em São Januário, às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV e também do Premier, né? Isso para TV fechada, TV aberta não vai ter a transmissão, né? Não vai acontecer a transmissão para a TV aberta. Porém, né, internet fechada também Sport TV, como também o Premier, e também aí a Vasco TV vai transmitir para o exterior com imagens. Então você que me assiste, que mora aí México, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Europa, enfim, aonde você assiste o nosso vídeo aí, você pode sintonizar lá na Vasco TV, que você vai conseguir assistir os jogos com a narração totalmente vascaína e também a rapaziada da Vasco TV, que é excelente, excepcional o trabalho que eles fazem lá ao comando de Vanessa Rich, né, galera? Então, e áudio, né, e áudios também aqui pro Brasil, rádio e a Vasco TV também para aqui no Brasil. A Vasco TV não passa as imagens por conta de direitos de transmissão. Com isso, o Vasco, né, vai jogar hoje as quartas de final do Campeonato Carioca, né? Esse que já começou ontem, as quartas de final já começou ontem com a partida entre Madureira e Boa Vista. O Madureira passou, né, por 2-1, venceu o Boa Vista por 2-1, né, lá no Conselheiro Galvão, e agora está esperando o resultado de Botafogo e Flamengo, né, que vai acontecer também. Como é que vai ser essas quartas de finais, né? No dia 16 vai acontecer no Maracanã, Fluminense e Bangu, né, se enfrentam lá no Maracanã para decidir quem vai para onde, né? Hoje, em São Januário, às 9h30, Vasco e Volta Redonda, valendo a classificação também, né? E no Newton Santos, no dia 15, vulgo amanhã, né, vai ter aí Botafogo e Flamengo, lá no tapetinho do Newton Santos, né? Enfim, vencedor de Madureira e Boa Vista e Botafogo e Flamengo se enfrentam, como também vencedor de Vasco e Volta Redonda, Fluminense e Bangu também se enfrentam, né? Então, assim, vamos torcer para que o Vasco faça uma boa apresentação hoje, que a gente consiga passar do Volta Redonda, manter aí um bom retrospecto contra o Volta Redonda, né? Obviamente que é uma equipe que vem trabalhando já tem algum tempo, ela consegue fazer bons jogos contra o Vasco, mas o Vasco precisa se impor, precisa jogar, né? Fernando Diniz, para não balançar mais ainda, precisa vencer essa partida e passar, né? Enfim, né? Com isso, o retrospecto entre Vasco e Volta Redonda é o seguinte, né? Foram 76 jogos na história entre Vasco e Volta Redonda. O Vasco venceu 49 vezes, teve 17 empates e o Vasco perdeu apenas 10. Então é um aproveitamento aí de 64%, né, dessa campanha, né, desses jogos aí, perdão, contra o Volta Redonda, né? Tomara que o Vasco mantenha esse bom retrospecto, que no fim de tudo não vale de nada, que vale o jogo de hoje, né? Que a gente consiga fazer uma boa partida e o Vasco consiga passar de fase e ir para as quartas de finais do Campeonato Carioca, perdão. Né? E para hoje foram relacionados aí os seguintes atletas, né? Léo Jardim, Fusato e Felipe Gabriel são os goleiros. Os laterais, Puma, PH, Piton e Mutano, né? O
o cuiabano ainda não está à disposição, né? Os zagueiros, Saldívia, Cuesta, Robert Renan e Hugo Moura, entrou aí no lance de zagueiro, sem ser zagueiro, né? Mas enfim. Volantes, Thiago Mendes, Barros e Tietê. Os meias, Rojas, Coutinho e Matheus França. E o ataque, né, teve ali os relacionados com Adson, Andrés Gomes, Brenner, David, Inestrosa, Spinelli e também o Nuno. Com isso, galera, o Vasco do técnico Fernando Diniz, que está balançadíssimo aí, né, no nosso time, ele está balançadíssimo, não consegue encaixar uma boa sequência de vitórias aí, e não consegue equilibrar o time, não consegue fazer com que o time jogue uma constância bacana de vitórias, que tenha uma constância bacana de vitória, né, que perca menos. Ele teve um aproveitamento muito ruim no Vasco, né, mas está buscando essa melhoria, que eu acredito que possa vir. Mas são coisas que às vezes a gente acha que é fácil de acontecer e não é. Porém, Fernando Diniz já está quase um ano no cargo, então já deveria estar aí conseguindo botar esse time para poder jogar. Tá certo que perdeu algumas peças, né? Outras peças foram embora, como o Rayan e Verret, que fazem falta para a equipe de hoje, né? Outras peças chegaram, mas enfim, a gente precisa fazer com que o Vasco jogue. O Fernando Diniz precisa fazer com que o Vasco entregue mais do que ele entregue. Porque o time que o Vasco tem hoje, o elenco que o Vasco tem, hoje é melhor do que o elenco que o Vasco tinha antes, né? Isso aí é inegável. Então a gente precisa colocar na cabeça do Fernando Diniz para ele ser menos teimoso e botar esse time para jogar, cada um na sua posição, né? Senão daqui a pouco eu vou botar o Spinelli no gol, né? Mas enfim, vamos lá. Técnico Fernando Diniz provavelmente deve escalar o time da seguinte forma: Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique. Paulo Henrique tá voltando, já entrou na última partida, mas pode ser que ganhe a titularidade aí. Cuesta e Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Esse é o time que provavelmente o técnico Fernando Diniz vai colocar para enfrentar o Volta Redonda, né? Enfim, tomara que venha uma vitória hoje, tomara que venha uma vitória para poder, nem muito pela vitória, né? Obviamente que a gente quer vencer toda hora, mas uma vitória com gosto de descarrego, né, cara? Para poder botar a gente para jogar bola de vez nesse 2026, porque tá brabo demais, né? Mas enfim, já o Volta Redonda deve vir aí com Avelino, Wellington Silva, Rafael Augusto e Lucas Adel e Fernando Monteiro. Bruno Barra, Henrique Silva, PK, MV, Igor Catatal e Marquinhos. Esse deve ser o time do técnico Rodrigo Santana, que está treinando a equipe do Volta Redonda hoje, né? Tomara que o Vasco vença, tomara que a gente consiga aí uma boa vitória e a gente, né, passar para as quartas finais para enfrentar Bangu ou Fluminense, né? Enfim, galera, vamos falar agora do GB, o GB que já foi apresentado lá no Fortaleza, já foi para lá, fez a MMed, já foi apresentado, o Vasco comunicou a sua saída, então boa sorte pro GB, tomara que ele vá para lá, que ele conquiste algo bacana por lá de lá, principalmente a questão da rodagem, dele ter um pouco mais de experiência, né, para poder voltar pro Vasco e conseguir desempenhar o seu papel. Não acho um jogador ruim, tá longe de ser um jogador ruim, o GB, né, mas ele precisa se aprimorar, precisa se aprimorar, e isso só vai vir, esse aprimoramento só vai vir quando o GB começar a jogar. E no Vasco ele não vai ter tanta minutagem, né? Já no Fortaleza acredito que ele vai ter mais. Então, boa sorte pro Cria, tomara que ele se desenvolva por lá também, né? E para encerrar, galera, o vídeo, vamos falar do potencial de São Januário, né? Essa ladainha que nunca acaba, né? A matéria do GE trouxe o seguinte aqui para vocês, vou estar lendo a matéria para vocês aqui, né? Para que vocês não fiquem com dúvida também, né? Vamos lá. A partir dessa sexta-feira, no caso ontem, o SOD Capital não possui mais preferência e exclusividade de compra no potencial construtivo de São Januário. O Vasco vai abrir concorrência para receber propostas de novas empresas pela venda, que tem valores estimados em mais de 500 milhões. A diretoria fechou um contrato de exclusividade com a SOD Capital, que tinha interesse em adquirir o potencial construtivo para utilizar os terrenos da Barra da Tijuca, no meio do ano passado. Desde então, a seguradora teve 3 prazos estendidos para fazê-lo e não houve a oficialização.
Na última semana, o presidente Pedrinho se reuniu com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, políticos e representantes de outras empresas e seguradoras que já apresentaram o projeto Potencial Combustível de São Januário. O movimento já previa que a COD não exercia o direito contratual. Agora, o Vasco abrirá nova concorrência para receber propostas de outras companhias. É de interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro a questão de São Januário, porque as obras estão atrasadas. Na teoria, o Estado deveria estar iniciando a revitalização no começo de 2026, para a reinauguração no ano que vem, como envolve um local de interesse público e potencial construtivo para ser utilizado na área da cidade. Eduardo Paes apareceu na questão para ajudar o Vasco. No início das obras depende totalmente da venda do potencial construtivo. Enquanto não andar, o projeto não sairá do papel. A diretoria chegou até fechar um acordo com o Botafogo para jogar no Newton Santos durante as obras em São Januário, mas não há previsão para tal. O clube trabalha para, no momento, com um orçamento de 800 milhões de revitalização de São Januário seja sustentável. O valor não é definitivo, mas apresenta uma estimativa no início do projeto. O custo previsto era de 500 milhões. O aumento se deve, segundo a apuração do GE. É que a correção dos valores da construção civil nos últimos anos, já que o projeto original foi elaborado há bastante tempo. A principal fonte de receita projetada para complementar o orçamento à venda dos Roman Rights, do estádio, embora outras formas de captação não sejam descartadas. Essa fonte é do GE, onde trouxe essa notícia dessa matéria para vocês. Enfim, eu já esperava que isso fosse acontecer, como eu disse para vocês no começo do vídeo. Por que eu já esperava que isso fosse acontecer? Não é um processo fácil, esse processo já vem se arrastando há muito tempo. Ele andou muito com o Pedrinho. Agora está na fase final, na fase de vender realmente. Mas não é do dia para a noite que se vai vender isso. Ou seja, na minha humilde opinião, esse potencial combustível ele pode sair esse ano? Pode. Mas o estádio essas obras começarem a ficar prontas, essa obra começar a funcionar já nesse ano para inaugurar o ano que vem, acho extremamente difícil. Uma obra do tamanho que vai ficar São Januário, da maneira que vai ser, ela não vai durar um ano só. Então você pode colocar aí que São Januário, se iniciar essas obras aí em 2026 ou 2027, a gente vai passar o aniversário do clube com ele fechado, Isso aí é muito, muito nítido, Mas a gente espera que isso se resolva o quanto antes, para que as coisas possam vir a melhorar para o Vasco, que o Vasco consiga aumentar suas receitas com o São Januário maior, Eu acho que o Pedrinho está fazendo um bom trabalho e está tocando isso da maneira séria e correta, como deve ser. Mas, na minha opinião, isso não vai andar muito da noite para o dia ainda esse ano. Tá certo que está na fase ali de quase de vender ou não vender, vai apresentar mais propostas, mais empresas, enfim. Mas eu acho que a obra em si, ela iniciando esse ano, ela não vai durar somente um ano, ela vai durar mais anos. Acredito eu que 2 ou 3 anos aí de obra, Mas tomara que aconteça, tomara que a gente consiga ver São Januário revitalizado, maior, e enfim, tomara que o Vasco consiga colocar um estádio bem maior aí pra gente poder confortar mais torcedores do Vasco, porque São Januário ficou pequeniníssimo pra gente, Essa é a verdade. Beleza, rapaziada? Então, vou ficando por aqui. Um ótimo sabadão de carnaval a todos. Descansem, juízo todo mundo, pelo amor de Deus. Tamo junto, rapaziada. Bom final de semana a todos. Tomara que o Vasco não arrebente na sua semana. O Vasco quase vença o Volta Redonda e a gente consiga passar para a semifinal do Carioca, E é isso. Tamo junto, rapaziada. Que Deus abençoe. Valeu, Vasco!